Fala galera, eu sou o professor Rian e estou aqui para te apresentar o curso de Questões Comentadas da Unirio. Galera, é um curso sensacional que traz todas as matérias que te interessam e que vão te preparar para o concurso da Unirio. Questões priorizando a banca Sesgan Rio. Dá uma olhadinha já nessa questão que eu estou trazendo para vocês, que é de uma prova recente da Sesgan Rio e aborda um dos assuntos mais recorrentes dessa banca, que é concordância. Lembrando que eu estou tratando do tema da disciplina Língua Portuguesa. Vamos lá? Pequenininho na tela, vem comigo, vai! A concordância verbal da forma destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa ou seja, atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, que está de acordo, que não tem erro. Estamos falando de concordância verbal. Lá no seu edital está constando concordância verbal e concordância nominal. Letra A. O consumo de água potável será controlado quando um número expressivo da população tiver em consciência... Dá uma olhadinha, primeiro detalhe. Se a gente está falando de concordância verbal, o conceito básico de concordância é o quê? O verbo concorda com o sujeito. Se você perceber, tudo que precede o verbo aí, a quem ele se refere, está no singular. Ah, Rian, mas população é um monte de gente. Não, calma aí. O consumo de água potável será controlado quando um número expressivo da população, veja que o termo, vou até sublinhar aqui para marcar, um número expressivo da população. Esse termo, apesar de trazer a ideia de algo em grande quantidade, não é um termo no plural para o verbo estar no plural. Um número expressivo da população tiver consciência, não tem que estar no plural, tem que estar no singular, não é a nossa resposta. B. O meio ambiente seria preservado se os dirigentes do planeta tivessem... ficou legal não. O meio ambiente seria preservado, veja que aí a forma verbal em relação ao meio ambiente está concordando bonitinho. Se os... tô envolvendo, hein? Os dirigentes do planeta tivessem. O sujeito do verbo ter aí nesse caso é os dirigentes do planeta, nesse caso isso envolvia o termo principal, no caso o núcleo é dirigentes, que está no plural, consequentemente o verbo relacionado a ele também tem que estar no plural. Não é a nossa resposta, estou procurando a correta, lembra disso? Letra C. Os cientistas questionam por que somente 10% dos países estão interessados em evitar a poluição da atmosfera. Vejam aí que eu tenho dois verbos, né? Inicialmente, o questionam, que tem como sujeito os cientistas, são eles que questionam, porque somente, se liga nisso aqui, 10% dos países estão interessados. Prestem bastante atenção. Existe uma regra muito clara no que diz respeito à concordância quando a gente tem questão de porcentagem. Vejam só, se eu falo 10% dos candidatos desejam. Nesse caso, por que é desejam? A regra diz que a prioridade em caso de porcentagem é concordar com o numeral apresentado. Se eu falo 10%, veja que 10 é, no caso, ideia de plural. Se fosse 1% dos candidatos deseja. Prioritariamente concorda com o numeral. Se o numeral é 1 ou qualquer numeral abaixo de 2 é singular. Mesmo que seja um número quebrado, 1,8, 1,9, veja que o número inteiro é 1, correto? 0,8, nesse caso o verbo concordando com o numeral da porcentagem, nesse caso é claro que vai ficar no singular. Só que aí é 10, passou de 2, então passou de 2 já é plural. Então veja aí na questão, 10% estão, já estaria correto por isso. Só que no exemplo que eu dei, por exemplo, se eu falo 1% dos candidatos deseja. Quando eu falo 1% dos candidatos deseja, eu estou concordando com 1. Eu poderia botar 1% dos candidatos desejam. O que acontece? Como o termo relacionado a 1% é candidatos, a gramática permite que também concorde com esse termo. Por exemplo, se eu falo 80% do dinheiro foi consumido, veja que nesse caso o meu foco é dizer que quem foi consumido foi o dinheiro. Perceberam isso? Eu poderia botar foram consumidos? Poderia, porque nesse caso eu estaria concordando com 80%. Mas se eu falo 80% do dinheiro foi consumido, a minha intenção foi focar no termo dinheiro. Veja que nesse caso, tanto faz, dá uma olhadinha, deixa eu tentar sair da frente aqui, ó. Estão concordando com países, tá percebendo? Olha, estão concordando, ou também pode falar que está concordando com quem? 10%.
independente de onde ele estiver focando, nesse caso o verbo estaria no plural de qualquer forma. Então, de qualquer forma estaria correto, por isso que a resposta da nossa questão é a letra C de casa. Aí tem um detalhezinho, tem mais duas opções. Vamos verificar. Letra D, vamos ver o erro das outras? Os consumidores, olha só que maldade, né? Lá no início tem os consumidores. E você vê que aqui embaixo, ó, poderiam estar no plural, mas lê até o fim, vai. Os consumidores ainda não perceberam, ó, eles não perceberam que boa parte do gasto com energia elétrica poderiam. Cuidado com o termo boa parte. Boa parte, grande parte, a maioria, a minoria. Se eu tiver qualquer expressão partitiva como essas que eu citei, esse termo já obriga o verbo para o singular. Agora, se eu falar a maioria dos alunos, aí eu poderia botar poderiam, concordando com alunos. Quando eu falo boa parte do gasto, gasto também é singular, veja. Boa parte é uma expressão no singular, gasto, expressão no singular, não tem nada que me obrigue a colocar o verbo no plural, ó. Poderia ainda ser economizado por parte do gasto, não é isso? E letra E. Uma das consequências da falta de água é que 80% das cidades, lá, de novo numeral, ó. De novo porcentagem, 80%, mais de um pede verbo no plural. Cidades, plural. Veja, deveria estar o verbo enfrenta no plural, enfrentam. Então não tem por que o verbo estar no singular se ambos os termos estão no plural. Ficou claro isso? Queridos, o curso da Unirio vai ser nessa linha. Vocês vão perceber que pegando as provas anteriores, recentes, da banca, você vai ter uma repetição de assuntos. Então a ideia é focar e mostrar de que maneira a banca exige tal conteúdo. Ou seja, você pode, eu não tenho tempo para me preparar. Tem sim. Você não vai aprender português de uma maneira ampla se preparando com tão pouco tempo. Mas uma coisa eu posso te dizer, a gente vai te preparar para passar, porque conteúdo de língua portuguesa você estuda desde que você estava lá na escola, mas esse conteúdo vai ser cada vez mais aprimorado por meio das questões que a gente vai corrigir aqui no nosso curso online, tá ok? Galera, vamos estudar! E aí, galera, curtiu o vídeo? Olha só, isso é só um aperitivo para você ficar com aquele gostinho de quero mais e correr lá no site do Focado para obter o seu curso de preparação online para o concurso da Unirio. Como é que você faz? www.focadodigital.com.br. Entrou no site? Tá lá, vou ficar pequenininho para te ajudar. Lá no site você vai correr e tá aí, curso online completo de questões comentadas, Unirio, tá ali, as fotinhas ali, eu, Léo, Igor Loureiro, meu amigão, Ana Dias, maravilhosa, meu irmão Igor Dalto, tô saindo da frente, Tiaguinho, a equipe não tá fraca não, só gente de primeira qualidade que vai te conduzir à aprovação, porque a gente, para variar, tá sempre focado naquilo que está no seu edital, não é à toa que o nome do site é Focado no Edital. Vamos dar o caminho das pedras para você fazer uma prova sensacional, corrigindo questões que tratam dos assuntos que estão no seu edital e, de preferência, corrigindo questões da SESGRAN Rio, trarem somente questões da SESGRAN Rio, mostrando exatamente aquilo que é mais cobrado e como eles costumam cobrar. Então, galera, conto com vocês, corram no site, adquiram o seu curso e vamos estudar!